Ester, capítulo 6. Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Versículo 13. Lembram de como terminou o capítulo de ontem? Zeres e os amigos de Amã o aconselharam a construir uma forca, para que pela manhã Mordecai fosse enforcado nela. Aparentemente, mais uma situação sem saída. Ester nem estava sabendo desta nova trama e só tomaria conhecimento quando já fosse tarde demais. Mas aos seus amados, Deus provê seus cuidados enquanto dormem. Salmo 127, versículo 2. Naquela noite, o rei não pôde dormir e então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Em uma espécie de leitura de ninar, Assuero tentava adormecer quando algo que estava ali lhe despertou a atenção. Mordecai, que denunciou uma trama contra a vida do rei, não havia sido honrado como deveria. Pelo contrário, nada lhe foi conferido. Provavelmente, ainda fosse madrugada, quando o rei procurou sanar a sua ingratidão. E quem já estava no pátio à espera do rei? Amã. O seu ódio por Mordecai era tão grande que ele madrugou para ser o primeiro a falar com o rei e lhe pedir a ordem de enforcamento. Qual não foi a sua surpresa, ao invés de solicitar permissão para falar com Assuero, o rei mesmo o chamou. Imagino seu coração exultante e pensando que só poderia ser a confirmação de que mais uma vez os seus planos seriam satisfeitos. Amã não via a hora de ver o alvo de sua ira sendo condenado e morto. Aos seus olhos, tudo estava conspirando a seu favor. Mal sabia que seus planos malignos estavam prestes a se voltar contra ele mesmo. Ao ouvir que o rei desejava honrar a alguém, pensou: ora, quem mais o rei honraria, senão a mim? Cheio de orgulho próprio, deu início a uma lista de tudo o que desejava receber para si mesmo. Mas, ó, que tremenda foi sua queda! Rapidamente, Amã caiu da terra da ilusão e sentiu-se como esmigalhado ao saber que tudo aquilo seria feito ao homem a quem odiava. Ele foi obrigado a honrar seu inimigo e conduzi-lo pela praça principal da cidade, gritando em alto e bom som: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ao terminar a sua sessão de tortura, Amã saiu correndo para casa para despejar a sua raiva e terrível frustração. E aquelas mesmas pessoas que sugeriram a morte de Mordecai perceberam que não estavam lidando com qualquer homem, mas com um homem que pertencia à nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Amados, ninguém pode prevalecer contra aquele que teme ao Senhor. Ninguém planeja o mal contra os filhos de Deus, sem que Deus já tenha anteriormente traçado planos de vitória para os seus. Existem situações em que, por seu Espírito, Ele nos revela e nos dá sabedoria para sabermos como sair ilesos. Mas também existem aquelas que nós nem fazemos ideia, assim como Mordecai não tinha a mínima noção do porquê estava sendo homenageado somente naquele dia, depois de tanto tempo do ocorrido. Pois o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Salmo 145, versículo 20.
Existem momentos em que Deus nos mostra, através das circunstâncias, que existem pessoas que não querem o nosso bem e que até de uma forma muito sutil desejam e planejam o nosso mal. Como escapar então de situações como essas? Lembremos da atitude de Esther e do povo. Eles se uniram em oração. Em primeiro lugar, busquemos ao Senhor, e pela força de seu poder, Ele nos dará livramento na hora certa, quer seja sem nem ao menos notarmos, ou por ações motivadas pelo Espírito Santo, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Se você se curvar diante de Deus, certamente, como Mordecai, permanecerá em pé diante dos homens. O relacionamento pessoal com Deus nos eleva à atmosfera pura e santa de seu caráter e nos prepara para agirmos ou simplesmente ficarmos parados, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. É por isso que Satanás é inimigo de nosso relacionamento com Deus e faz de tudo para simplesmente vivermos iludidos em uma religião superficial. Precisamos orar, descansar e confiar no Senhor, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Vigiemos e oremos. Bom dia, amados do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.